Abra a tua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19. Eu vou ler uns versículos com você aqui. Depois eu vou ler em Mateus 6 também. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E agora eu quero que você vá lá para Mateus 6, no versículo 9. Apenas um versículo. Portanto, isso a gente vai ler aqui e depois no final do culto a gente faz outra vez. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E mais um versículo, pertinho aí, Mateus 16, 18. Você está aí já em Mateus, né? Vai para Mateus 16, no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler mais uma vez. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repete comigo, faz assim, ó. Mulheres principalmente, deixa a sua orelha livre, deixem a orelha livre, e repete comigo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês estão dormindo, né? O que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa mensagem que eu vou ministrar hoje, parte é obviamente algo que Deus trouxe no meu coração, e parte é uma ministração já de 2 anos atrás, do pastor Ari, um homem renovado pelo poder de Deus, agraciado por Deus com uma palavra poderosa, e eu vou ministrar um pouco disso para você, porque o cristianismo brasileiro, muitas vezes as pessoas perguntam, será que o cristianismo, o nosso cristianismo, responde às perguntas do brasileiro? Será que o teu cristianismo e o meu cristianismo respondem às perguntas do brasileiro? Daí você fala: qual é a pergunta do brasileiro? Né? Você pensou aí, né? Mas qual é a pergunta do brasileiro? A pergunta do brasileiro é nada mais, nada menos do que aquela: como eu vou ficar rico? Já parou para pensar? Que você, quando nasce, já pensa na sua empresa, você já pensa no seu negócio, você já é ensinado desde o início como gerir uma empresa, e isso vem de tempos remotos. Os bandeirantes, né, eles nos ensinaram isso. Eles saíram depois daqui para ficarem ricos através do Brasil, entraram nas Minas Gerais. Eles entravam, preparavam terreno,
podiam, seguravam o que podiam e iam para outro lugar. Enquanto isso, os portugueses entravam e se abasteciam e levavam de volta para a nação de Portugal. Essa é um pouco da história brasileira que a gente aprende, né? Você lê um pouco disso, o Chica da Silva, você lê os Bandeirantes, e você sabe e conhece um pouco da história que lhe é contada lá. Mas a verdade é que nós somos levados assim. Eles foram entrando junto com os espanhóis, matando os índios, os portugueses, e a nossa nação foi sendo conquistada. Para quê? Para achar o quê? Índio? Terra bonita? Pau-brasil? Também, mas para achar o quê? O ouro, as pedras preciosas, os diamantes, as coisas lindas que o Brasil tinha para levar para longe daqui. Qual é a resposta? Qual é a pergunta do brasileiro? Como eu vou ficar rico? Os bandeirantes não falavam nem o português, eles não estavam interessados em falar o português, eles falavam tupi-guarani. Quem veio depois com a língua portuguesa foram os outros portugueses que chegaram e falaram: você vai ter que aprender essa língua. Até então, a matança já era geral. O único lado positivo disso é a dimensão territorial que hoje nós temos como herança. O tamanho da terra brasileira, conquistada dessa forma. Então, o Brasil, desde o seu início, perguntou: vai ter dinheiro? Vai ter prata? Porque é isso que a gente quer. Onde você e eu, como nação, estamos fundamentados. Por quê? Quando chegou-se no Brasil, existiam aqui os ameríndios. Então, os portugueses e os bandeirantes e os espanhóis e depois alguns franceses negociavam com eles como? Com as entidades da floresta. Veja a herança que nós temos hoje, e vou chegar num ponto com você daqui a pouco. Então, os ameríndios, eles negociavam com o povo que havia chegado na terra com o quê? Com as suas entidades. As entidades da floresta. Até hoje isso é fortíssimo no Belém do Pará, no Nordeste brasileiro, no interior brasileiro. As entidades que dominam as regiões. Os africanos. Qual é a nossa herança? Para que se pudesse negociar a troca, então negociava-se com quem? Com os sacrifícios aos orixás. Sacrifícios a Exus. Essa é a herança brasileira, na qual você nasceu, cresceu, foi ensinado. E os portugueses, a nossa herança. Você queria negociar, tinha que negociar com os santos. A troca existia para que qualquer negociação acontecesse. Então nós somos ensinados assim como nação. Nós somos ensinados pelos livros, nós somos ensinados pelas famílias. Então, oferecia oferenda aos orixás, aos obós, às entidades da floresta, os sacrifícios, aos santos, uma esmola, uma oferenda, uma novena, e assim a nação foi crescendo. E essa é a religião do poder de troca. Você, sem perceber, eu sem perceber, fui estabelecido neste fundamento barato de troca. Barato com respeito à eternidade. Não dá para fugir disso. Ninguém aqui consegue fugir disso. A não ser que você tenha chegado hoje da Europa, ou da Ásia, ou de outra América. Este é o fundamento da nossa nação. Então a pergunta é: como eu faço para ficar rico? Um povo que cresce negociando com orixás, com entidades, com santos. Que sociedade eu estou construindo aqui nessa nação? Para os meus filhos. O que eu vou poder mudar como igreja para a minha geração? Gente, você ficava espantado há poucos anos. Há poucos anos. O presidente da República ganhava o quê? 11, 12 mil reais, e o brasileiro ficava espantado. E você acha, sinceramente, que um homem, um governador, um prefeito vai gastar milhões de reais para se candidatar e ganhar menos de 18 mil, 17 mil reais? Claro que não. Por quê? Porque nós já estamos
já nos foi embutido esse sistema de corrupção desde a implantação da nação, de uma certa forma. Só estou colocando isso como pano de fundo para ver onde nós nos assentamos como igreja e como nação e como pessoa. Disso que eu estou falando é uma realidade brasileira. Não há lógica. Ninguém vai chegar ao poder para ganhar 18 mil quando vai assinar um cheque de 17 bilhões para a construção, para a renovação, para a reforma. Certo? Mas quem cria essa estrutura de corrupção? Quem cria? Nós mesmos como nação. A nossa Constituição, que a última foi em 1988, vocês se lembram, né? Logo depois da votação democrática, tudo aquele negócio, em 1988, alguns se lembram aqui dos desfiles que talvez vocês até fizeram, né? Os menos antigos aí. A nossa nação, nesse momento, passou pela 7ª mudança de Constituição. A primeira foi, eu anotei aqui, 1824. 1824. Até 1988, 7 revisões, 7 mudanças numa Constituição de uma nação. Aqui foi fundamentada nos 3 fundamentos que eu falei para você. Daí eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha na Constituição americana. Morei lá, eu me lembro um pouquinho. Em 1787 foi a primeira Constituição. O ajuste, um ano depois, 1788, que permanece até hoje, com apenas 27 emendas. Gente, as nossas leis, a nossa Constituição, é isso que também traz e adiciona a corrupção da nossa nação. Há um jeitinho, por isso que o brasileiro tem um velho ditado, né? Há um jeitinho para tudo. Então, o que é corrupto? A estrutura toda, não é o Zezinho que é corrupto, não é aquele que está lá, que roubou, que saiu na mídia, que saiu no jornal, que é corrupto. Toda a estrutura da nação é corrupta. Existe uma história de negociação, uma história de troca e de corrupção na nossa nação desde os tempos que você ainda não era nem nascido. Alguém paga para os orixás, para as entidades, para os santos, de alguma forma, e desde os anos de 1500, essa é a história, a estrutura da nossa nação. Em outras palavras, está no bojo, né? Nós carregamos isso na cultura brasileira. E a pergunta que não quer calar, a igreja é diferente? Vou falar bem baixinho aqui, porque nós somos parte interessada. A igreja é diferente? Uma igreja que, como eu li aqui, ao invés de converter Zaqueu, como Jesus fez, ela é convertida por Zaqueu. Zaqueu que converteu a igreja de hoje. Não a igreja que converte Zaqueu. É duro, mas é verdade. Qualquer igreja nesse país, você vai ver. Graças a Deus nós brigamos contra isso, por isso eu tenho liberdade de ministrar isso. Tá? Mas você entra em algumas igrejas que o rico é que manda. O abastado é que manda. Eu louvo a Deus pelos ricos e oro para que todos aqui sejam ricos. Mas que tenham o entendimento de que não é você o dono da igreja. Eu louvo a Deus pelas pessoas que recebem um dízimo de manhã, na mesma manhã já transferiram da sua conta para essa igreja, e que tem acontecido e várias vezes assim. Mas essas pessoas são desconhecidas, amadas, trabalhadas como qualquer outra dentro da igreja. Outro dia eu estava comendo pastel ali no Centro Comercial 2. Não falei para ninguém, guardei, chorei sozinho. Eu estava com amigos. Vamos comer um pastel? Vamos. 2 senhoras ao lado, mas eu ouvi o que elas estavam falando. Vai lá, o pastor te atende. Olha, tem uma fila grande, mas você paga 500 e pouco reais e depois ele te atende. E vai, é bom, não tem problema, só 500. Na cidade onde nós estamos. Não aqui dentro. Ninguém aqui nunca ligou para mim e teve dificuldade de conversar comigo. Pelo contrário, meu gabinete está aberto.
querendo ser mais usado e é menos usado do que deveria. Mas, gente, a corrupção que se instituiu na nação é passada para o coração dos homens. O nome disso é corrupção mesmo. Não adianta a gente se enganar. A quem a gente vai enganar? A Deus? A Deus ninguém engana, a palavra de Deus diz. Então quem nós enganamos? A nós mesmos. Verdade? A nós mesmos. Qual é o caminho de santidade que você busca? O da corrupção brasileira, não chamando de corrupção, é claro, porque corruptos são aqueles que aparecem na TV? Ou você vai buscar uma vida de santidade? Uma vida onde você é responsável pelo crescimento da sua fé. Essa semana eu escrevi, coloquei na internet, alguns recebem, alguns não leem, outros abrem, leem, dá para saber quem abriu e leu também, mas eu não fico pesquisando isso, tá? Eu estava falando assim, uma mãe, quando tem um filho, ela o ensina a andar. E aquela criança, enquanto não sabe andar, está do lado da mamãe. Tá? Vocês dois aí, está na hora, né? Esses dois casais juntinhos aí. Vocês têm que pegar o neném, vai andar com ele, e vai cair, vai se arrastar, e vai levantar, e vai correr. Vocês também, não escapam. É esse ano, tá? Vamos dar bênção para vocês. Então, em nome de Jesus, recebe a bênção. Está na hora. Meu Deus, para de enrolar. Então, vamos lá. Não diga não. Tá? O que disse não na Bíblia ficou mudo. Teve que esperar 9 meses. Quando a palavra profética vem para vocês, fala, eu recebo. No tempo do Senhor, eu recebo. Ponto final. Pronto, acabou. Simples assim. A mãe pega a criança, voltando aqui, eu edito, porque eu estava nesse lado aqui. A mãe pega a criança e está andando com ela. Pum, a criança cai, a mãe pega, a criança chora, a mãe pega no colo, tudo. Quando aprende a andar, larga lá. A mãe tem que ir atrás, mas largou. Largou. Outro dia tinha uma sentada aqui no púlpito. É a mesma. Mas o que você faz? Depois que a criança anda, você solta. Você vigia, você cuida, você sabe onde ela está, você sabe o que está acontecendo com ela, mas ela está solta para crescer, para cair, para se arriscar, para bater a sua cabecinha, para machucar o beiço, para alguma coisa. Mas essa criança está crescendo. E não se engane, é assim que a gente faz com você. Aos carentes, eu digo, vai para as outras igrejas, porque lá alguém vai te carregar no colo, você vai ficar bebê a vida inteira. A gente quer ver você crescer. Nos permitam ver vocês crescendo. A gente instrui, a gente abre as portas, a gente abre meios para que você cresça. O caminhar sozinho tem a ver com a instituição bíblica no seu coração, e não aquela que nós crescemos com ela lá fora, no Egito, que a nossa nação e a sociedade nos ensina. Ah, Deus está me abençoando, pode ver meu carro importado. Gente, aqui é só o que dá isso. E o que vem de ônibus? Então Deus não está abençoando? Será que Deus só abençoa quem vem de carro importado? O que é bênção para você? É a troca. Como nós aprendemos nas 3 bases falsas, mentirosas, corruptas, diabólicas da nossa nação. Ou a bênção que você recebe hoje é a bênção que vem de Deus, conforme o suor do seu trabalho, a criatividade que Deus te dá, aquilo que você gera no seu dia a dia. Então, se você crê que bênção é a troca, então, se Deus não responder, Deus não trocou, e o nome disso é corrupção. Nós não somos diferentes de outras pessoas. E nós não apontamos mais os dedos, porque temos que apontar. Eu aponto para lá, tem 3 para cá. A igreja é de Jesus Cristo. Não é do pastor Marcos, não é do Carlos, não é da Ju, do Marcelo, de nenhum pastor aqui. A igreja é do Senhor. Do Jesus Cristo que nasceu numa manjedoura, não tinha dinheiro nem para pagar hotel. Do Jesus Cristo que teve que sair da cidade porque senão ele seria morto. Do Jesus Cristo que entrou em Jerusalém montado num jumentinho ao final de sua missão, que transformou você, montado num jumento. E que naquele dia somente as crianças
reconheceram que aquele era o Jesus, o Messias que Jerusalém esperava. Nem os judeus reconheceram, mas as crianças reconheceram. Hosana, Hosana. Qual é o Jesus que você segue? A minha pergunta é: o Jesus dos ricos? O Jesus da troca? O Jesus dos orixás? O Jesus das entidades da floresta? O Jesus dos santos? Gente, os santos foram homens bons, abençoados por Deus, mas não são eles os responsáveis pela sua fé ou por qualquer melhora dentro de você. Eu li hoje o início do Pai Nosso para você. Não li? Pai Nosso que estás nos céus. Eu li o que? Pai meu ou Pai Nosso? Fala para mim. Pai Nosso. Senhor me dá, Senhor tu és meu, Senhor tu és grande. Tu é meu, é meu. Quando Jesus ensina Pai Nosso, o Pai da comunidade, o Pai que olha a todos, não é o Pai que só olha para mim, porque eu sou melhor do que você, me desculpa, eu sou mais abençoado do que você, me perdoa. Não é isso que nós pensamos muitas vezes? Eu sou melhor do que você, então eu posso te julgar. Não, Pai Nosso, Pai meu, do Tiago, do Bruno, nosso, o Pai da igreja, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. O pão que é meu e que é teu. O pão que eu compartilho com você. O pão que de graça eu recebi, de graça eu dou. Pai Nosso. O que nós aprendemos desde criança é meu. Qual é a primeira frase que a criancinha aprende? É meu. Mamãe, tomou de mim. Devolve para ele. E a gente ainda abraça a iniquidade nossa de cada dia. É dele. Eu estou ensinando ele a ser selfish mesmo, egoísta, é dele. Gente, Deus não é comunista nem socialista, tá bom? Não acho que eu sou aqui, estou trazendo um discurso comunista e socialista. Eu acredito até que o socialismo seria maravilhoso se Deus fosse o centro do socialismo. O comunismo seria maravilhoso se Deus fosse o centro do comunismo. E a democracia seria espantosa se Deus fosse o centro da democracia. Mas esse não é o tipo de fé que nós pregamos, tá? O governo de Deus é jubileu. Não sei se você já estudou sobre jubileu, e eu não vou falar hoje aqui sobre jubileu. Pega lá na sua Bíblia de estudo na sua casa e vai estudar um pouco sobre jubileu. Tá? O jubileu para os judeus é uma época de entendimento, santidade, do governo de compartilhar, do governo de perdoar, do governo de beneficiar, do governo de estender seus braços. Isso é governo de Deus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu, o Bruno, o Ricardo, a Camila, todos nós perdoamos aos nossos devedores. Graças a Deus que alguns já me perdoaram de muitos anos atrás. E louvado seja Deus que até hoje eu perdoo alguns. Palavra de Deus. Até um versículo traduzido na palavra de Deus, eu discuto na tradução como algumas são. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução americana que veio da King James, que veio da original também, e quando você olha hoje na original já te ensina assim: o Senhor é o meu pastor e eu não vou precisar. A prova maior de bênção na nossa vida e de Jesus, a primeira coisa que Deus tira de mim é essa insaciabilidade de eu querer tudo, de eu desejar tudo. Essa é a maior bênção que você e eu podemos ter. O Senhor é o meu pastor que vai tirar a minha insaciabilidade de compra, de ter para mim, de ter tudo que é só meu, o melhor é meu. Essa é a verdadeira tradução. Sabe por quê?
porque nada é meu, nada é teu. Eu estava compartilhando com o irmão essa semana. Tem gente que acha que aquele irmão é muito generoso, hein? Fica perto dele que ele vai abençoar a igreja. Eu não quero saber de irmão generoso. Eu quero saber de irmão que se converte. Porque se é rico ou pobre, quando ele se converte, ele vai entregar a Deus aquilo que é de Deus, da vida dele, aquilo que Deus tem dado a ele. Então, se você é rico, você não é generoso, você só dá aquilo que você tem que dar a Deus. Gente, vamos quebrar nossa mentalidade pecaminosa. Amém? E rever as nossas atitudes e o nosso comportamento diante de Deus, da igreja, para toda a nossa eternidade. Pedro, olha para mim. Jesus falando para ele, eu li com você hoje. Pedro, olha para mim. Jesus estava dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é você, Pedro. O teu nome é pedra, mas é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Essa é a verdadeira tradução e o entendimento que Jesus deu para aquele homem que era sedento por Deus e se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. Porque ele olhou para Deus, mesmo errando. 3 vezes ele negou, o galo cantou, o cara ficou desesperado e falou, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Que você um dia tenha essa consciência. E dizer, meu Deus, me perdoa. Quantas vezes eu te neguei? Quantas vezes eu te neguei, Senhor? Te neguei quando eu precisava falar de ti. Te neguei nos dízimos, nas ofertas. Eu te neguei, Senhor Deus, quando aquela pessoa chorou e eu não falei de ti. Pedro, sobre essa pedra. Não é a tua pedra, Pedro. A tua pedra não vale nada. Você é homem como qualquer outro. Foi Jesus quem falou isso, porque Jesus sabia que ele iria morrer, ele ia se tornar pecado por todos, ele iria pagar o preço para que eu e você pudéssemos ser justos, numa cidade de injustiça. Gente, uma das maiores igrejas dessa cidade está fechando as portas. Por quê? Porque estava olhando para o outro Pedro, e não para o Pedro, Jesus Cristo. E você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade como pastor de ensinar. Gente, o Senhor é meu pastor e eu não vou precisar. Por que a palavra de Deus diz isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Deus fala da insaciabilidade aqui, porque a ovelha, ela come sempre. Você já foi pastor de ovelhas? Não. Você já foi pastor de ovelhas? Não. Já alguém aqui? Pastor de ovelhas, pastor de gado, pastor de vaca? A ovelha ali, já cuidou de ovelha, querida? A ovelha para de comer? Não para de comer. A ovelha pasta, vai na raiz. Daí sabe o que o pastor tem que fazer? Leva para outro cantinho enquanto ali cresce. Come mais aqui, ovelhinha. E ela come. O cara vem, raspa o pelo, vem pela outra vez, leva para o outro. Sabe? Fica para aquele negócio. A ovelha não para de desejar. E Deus fala assim, vou tirar de você a insaciabilidade. O desejo de só querer engordar. E eu vou dar para você uma revolução de vida. Você vai ser um líder, você vai ser um ministro, você vai olhar para as pessoas e desejar o que Jesus desejou. Gente, deixa de ser mole, nós estamos em 2015. O ano já começou há muito tempo e talvez você, como a maioria dos brasileiros, está esperando o carnaval. Porque só depois do carnaval que o Brasil começa. Mentira do diabo. Há uma das maiores mentiras de Satanás para a nossa nação. Primeiro que depois do carnaval só começa tranqueira, limpeza de rua. Mas a verdade é que o ano já começou para você, sabe quando? O dia que você aceitou a Jesus. E eu não sei o quão atrasado você está. Não estou aqui com uma palavra de julgamento, gente, pelo amor de Deus. Eu estou com uma palavra de conscientização para você, tá bom? Não foge achando que eu estou julgando e apontando o dedo para você, porque eu sou, como você, culpado nisso tudo aqui. Tá bom? Nós, os líderes dessa igreja, somos os primeiros que erramos. 9 horas da manhã tinha que estar cheio de líder aqui orando. A gente não encontra isso. Não encontra isso. Não aqui. Talvez em outras igrejas que estão explodindo. Mas aqui não. Queria que tivesse.
queria. Mas eu, como líder, e talvez os nossos líderes, estão envolvidos na mesma corrupção do mundo, por não entender a essência que Deus tem para cada um de nós, nessa cidade, na sua casa, no lugar onde você põe os seus pés. Nós não podemos acrescentar sequer um dia à nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que render graças a quem nos sustenta. A Trindade, eu sou sustentado por ela. Eu não existo sem Cristo. E eu não sei quantos anos eu terei, ou quantos minutos ou segundos eu terei. E você, sabe? Então você controla isso? Eu sei que você não controla, né? Nós sabemos disso. Mas a Bíblia diz que Deus sabe até quantos pelos de cabelo temos em nossa cabeça. Verdade, Fabinho? Ainda que você raspe, Deus sabe quantos tem aí. Gostoso saber que Deus controla, gente. Deus controla. Agora, a gente às vezes se amolda, se conforta na nossa zona de conforto, fala assim: Deus cuida de tudo, gente. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Olha, põe nas mãos de Deus e descansa. Que alguém usa com você. Não, a Bíblia fala a verdade. Mas põe nas mãos de Deus, descansa, porque você entende que é Ele quem vai te dar criatividade para fazer alguma coisa. Não se engane. Não é descansar, cruzar os braços e dormir. É trabalhar para o reino. É se levantar com vontade de vir para a igreja, sim. É com vontade de ver aquilo onde você está envolvido melhor, sim. Nós vamos celebrar hoje um almoço aqui com quem quer participar. Quem não quer, me desculpa. É você que está sendo culpado disso, ou escolhendo isso, ou desejando isso, eu não sei. Nós chamamos a igreja, convocamos, porque a gente ama estar em comunidade com você e passar isso, o pão nosso. Eu não estou crescendo aqui sozinho, eu não quero crescer sozinho, não quero ninguém ver, nem ver você crescer sozinho, mas uma hora você vai ter que andar sozinho. Então, a verdade é que nós não bancamos a nossa existência nem um minuto. Nós somos pó, gente. Queria que você entendesse isso. Do pó nós viemos, a Bíblia diz: ao pó nós retornaremos. A nossa fé tem que ser vivida a cada dia, não só nas conferências, não só quando você é convocado a uma leitura bíblica, não quando você é abraçado e diz assim: venha orar comigo. Não, antes você já tem que estar buscando. Nós queremos ver vocês correndo como nossos filhos, nós vamos amar vê-los correndo, como líderes que estão aqui, cuidando das células, que querem ver você crescer. Os seus líderes de célula são as primeiras pessoas que você tem que correr atrás e falar assim: olha, nesse ponto aqui eu estou precisando também de ajuda. Então vai lá, conversa com ele, ora com ele. E assim nós podemos distribuir a maioria das pessoas, porque pastor sem ovelha não é pastor, gente, me desculpa. Você pode ter um título. Nós aqui cremos que os nossos pastores são capacitados para abençoarem vocês como ovelhas, dar comidinha, e daqui a pouco eles vão falar, sabe o quê? Dá uma virada aí. Corre. Deus tem mais para você. Não esquecer de você, mas saber que você vai começar a correr. Saber que você vai começar a correr. E sabe o que acontece nisso? A igreja é curada. A igreja é curada. Eu oro pela tua cura. Eu oro pela tua bênção. Sabe o que muitas pessoas esperam? A rosinha ungida, o martelinho santo. Ô Fabinho, dá um negócio aí para eu levar para casa para ser abençoado. Aí quando eu tiver problema eu oro e isso aí vai me abençoar. Gente, Jesus Cristo morreu por você na cruz, para que você pudesse olhar para Ele e dizer assim: eu estou curado em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, a Bíblia diz assim: está entre vós alguém doente, chame os ministros, chame os presbíteros, que eles venham ungir vocês para que você seja curado. Mas não é o óleo da unção. Quando nós usamos o óleo, é um ato profético. O que cura você é o poder da palavra de Jesus no seu coração. Está na hora de a gente crescer. Ou nós vamos ser convertidos por Zaqueu, ou nós vamos converter Zaqueus. E você tem que responder isso. Eu não posso responder por você. O que é a igreja? É um grupo de pessoas que segue Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. A igreja é isso.
Um grupo de pessoas, nós somos esse grupo. E eu oro para que você já tenha esse entendimento. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem esse entendimento, estou julgando você, pelo amor de Deus. Estou dizendo que quero que você tenha esse entendimento, de que nós adoramos, nós buscamos a Deus, nós cremos no poder de Jesus Cristo, sabe, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Quem é Jesus? Deus que veio em carne para nos libertar, amém? Deus que veio em carne. E o que se faz com Deus? O que se faz com Deus? Conseguiu. Nós adoramos Deus. Jesus, Deus que veio em carne para nos libertar. O que se faz com Deus? Adorar. Então, você adora. E o que é adorar? Adorar é imitar. Imitar o que em Jesus? O que Jesus fazia? Jesus não se cansava, Jesus não tinha hora ruim, sabe? A gente fala, olha, glória a Deus por esse ar-condicionado. Glória a Deus não, glória a você. O ar-condicionado é para você, Deus não precisa de ar-condicionado. Está na hora de a gente mudar um pouco as nossas falácias na nossa cabeça. Eu amaria encontrar com vocês embaixo de qualquer árvore, se nós tivéssemos o mesmo espírito de buscar ao Senhor. Sabe por que nós reunimos dentro de um templo? Para a glória dos homens. Porque lá fora ninguém vai. É muito quente, é muito calor. É muito frio. Faz muito vento. O barulho do carro atrapalha a minha adoração. Está entendendo? Vamos dar só nome aos bois. Eu faço isso porque eu gosto do ar-condicionado. Não é para a glória de Deus. É para a nossa glória. Líder, a gente segue. General, a gente obedece. Deus, a gente adora. Então adore a Deus. Jesus Cristo, o nome que deve ser adorado. O nome que deve ser adorado. O nome que deve ser adorado. Quando nós adoramos a Deus e nós o imitamos, nós estamos deixando que o nosso corpo espiritual, emocional, físico se amolde à presença dele na nossa vida. É isso que você e eu precisamos buscar. Está na hora de crermos em algumas verdades aqui que a gente deixou passar. Eu não tenho fé para a construção de grandes templos, sinceramente, porque o templo foi uma construção pagã, invenção pagã. Não sei se vocês sabem disso. A gente não engana vocês aqui, tá? A gente não engana. Olha, vamos fazer esse negócio crescer, criar um negócio aqui com as dimensões do tabernáculo, vamos trazer tudo de lá. Nada disso. Nós não vamos enganar você. Templo é criação pagã. Depois dos apóstolos, a igreja primitiva começaram, houve a instituição do cristianismo, falou, agora vocês vão utilizar esses templos aqui, que eram de Zeus, de Apolo, os cristãos, agora nós todos somos cristãos. Houve a institucionalização do cristianismo, que acabou com o cristianismo, né? Na realidade, quase. Então, não é isso que a gente está brigando aqui, mas eu oro para que você entenda que essa é a tua casa. E nós vamos viver aqui do jeitinho melhor que a gente pode oferecer. Com o conforto que a gente pode oferecer. Mas a glória para Deus vai partir do seu coração. Daquilo que você pode entregar para Ele. Amém? Eu quero conscientizar vocês das necessidades. Nós estamos em início de ano ainda. Dá para você, sabe, fazer um monte de coisa. A nossa nação foi roubado por muito tempo. Eu tenho aqui, sabe, você sabe que o nosso país é trilhardário, né, de rico. Daí você vai no hospital em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, qualquer capital que você chega aí, não tem espaço para colocar os doentes. Não tem espaço para colocar doente. Tem gente sem emprego, tem gente morrendo na beira de rio, não existe mais nem rio, né, das fossas que sobraram. E esse é o legado que muitas vezes a gente carrega. Eu recebi um livro de Jean de Lery. Esse livro, ele foi impresso pelo Exército Brasileiro. É da biblioteca do Exército Brasileiro. Eu estou com uma cópia legal, tá? Esse livro já está impresso desde 1961. A primeira impressão deste livro que eu tenho aqui foi em 1578. Quem fez vestibular aí? Quando é que o Brasil foi descoberto? Tá. Então, 78 anos depois, esse livro foi escrito por alguém que esteve, foi impresso, mas foi escrito por alguém que esteve no local.
Esse escritor, Jean de Lery, ele conta algumas coisas aqui que eu vou ler rapidamente com você para terminar a minha palavra. Para você entender que tudo isso que eu falei, dessas bases, desses fundamentos, foi depois disso aqui. Houve um roubo na nossa nação, que criou um rombo na espiritualidade brasileira. Este roubo aconteceu porque, na verdade, a história que não foi contada para você, eu não estou inventando, é do Exército Brasileiro, da Biblioteca Nacional do Exército, tá? Dos homens que entraram e pisaram pela primeira vez no Brasil. Como minha intenção é de perpetuar aqui no Brasil, quando eles colocaram os pés, a lembrança de uma viagem feita expressamente à América para estabelecer o verdadeiro serviço de Deus entre os franceses que para aí se haviam retirado. Em verdade, considerando que não houve em toda a antiguidade um chefe francês, porque estou falando das companhias francesas que colocaram seus pés no Brasil, eles eram contratados para levar soldados que fossem de outras nações, mas a companhia que navegava era francesa. Tá? Em verdade, considerando que não houve em toda a antiguidade um chefe francês e cristão que estendesse o reino de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e os limites de seu príncipe soberano a país tão longínquo, ninguém poderá exaltar demasiado uma tão santa e realmente heróica empresa. Assim como o evangelho do Filho de Deus foi de nossos dias pregado nesta quarta parte do mundo chamada América, se o empreendimento, agora preste atenção aqui, se o empreendimento tivesse continuado tão bem quanto começou, tanto o reino espiritual como o temporal, aí estariam agora em plena e segura posse para nosso rei, daquilo que espanhóis e portugueses deram aos seus. Não sei se você entendeu o que eu li aqui. Nosso país foi evangelizado de forma correta. A base da nossa nação não foram os antietas, ou seja, vieram depois sim, fizeram o que foi anunciado, mas a base está aqui, não é livro cristão, gente. É história brasileira escondida de você. Mais à frente, diz o seguinte, só meia página e eu termino. Depois de ancorados os nossos navios no porto desse rio Guanabara, muito perto da terra firme, cada qual arranjou sua bagagem e a trouxe para os escalares. E vendo-nos livres dos riscos e perigos que tantas vezes nos cercaram no mar, a primeira coisa que fizemos, depois de pôr o pé nessa terra, para onde havíamos sido conduzidos com tanta felicidade, foi todos juntos rendermos graças a Deus. Quanto a mim, aspiro a que nossa igreja seja a mais bem reformada de todas. Ele estava falando de Calvino, tá? Eles eram calvinistas, cristãos, reformados. Quero que os vícios sejam reprimidos, o luxo do vestuário condenado, e que se remova de nosso meio tudo quanto possa prejudicar o serviço de Deus. Erguendo depois os olhos ao céu e juntando as mãos, disse: Senhor Deus, rendo-te graças por teres enviado o que há tanto tempo venho ardentemente pedindo. A oração de um capitão. E por aí vai, e daí ele conclui. Richier invocou a Deus. Cantamos o coro, o Salmo 5. E dito ministro, Senhor, tomando por tema estas palavras do Salmo 27, que o pastor Marcelo leu aqui no início do culto, que eu pedi para que ele lesse, com um fundamento. Pedi ao Senhor uma coisa que ainda reclamarei, e que é a de poder habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Fez a primeira pregação, ele chamava de prédica, pregação no forte de Coligny, na América. Em outras palavras, os 3 fundamentos que eu citei para você, veio como roubo, depois de ser
implantado na nossa nação, na sua nação, a bênção do Senhor. Sobre você, que é filho de Deus, receba essa bênção. Receba o fundamento da palavra de Deus na sua vida. Queria que você se levantasse, em nome de Jesus. Vem, pastor Marcelo. Gente, em outras palavras, o único jeito de nós mudarmos o país, o Brasil nosso, o Brasil que você ama, o único jeito de mudar o país é se a igreja do Brasil mudar. Igreja Deus Primeiro não é a única igreja que adora o Senhor no Brasil. Mas nós cremos que o poder de Deus vem para abençoar e para transmitir o melhor de Deus para nós. Em outras palavras, Deus nunca se esqueceu de você, mesmo desde a descoberta da nossa nação. Eu quero que você receba isso. Eu não vou ser corrupto porque tem uma raiz de corrupção na minha vida, não. A raiz que tem na minha vida é uma raiz de bênção. É essa que eu recebo do Pai. É essa que eu quero viver. Eu não quero que você se conforme com o sistema do mundo. Eu quero que você se conforme com a bênção de Deus na sua vida. Desejando ver uma nação restaurada. Mais uma vez, o Brasil não vai mudar se a igreja não mudar. E a igreja é você. A igreja não é 4 paredes com um telhado. A igreja é você. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje bufando de vontade de reverter a situação. De começar dentro de você. E a partir daí, junto com a igreja e junto com os irmãos que Deus tem dado a você. Lá na sua célula, você recebe uma palavra que reflete um pouco daquilo que foi ministrado aqui. Eu queria que você brigasse com isso. Falar mesmo. O Marcos meteu o pau lá e eu não concordo. Tá? Pode não concordar. Não vai fazer muita diferença, não. A nação vai continuar do jeito que está se a igreja não mudar. Tá? Então, que você não concorde com a minha palavra, mas concorde com a palavra de Deus que está no seu coração. Tá? Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos aos seus pés hoje. Pai, a nossa nação precisa de Ti. A igreja brasileira precisa de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. Como líder, eu preciso de Ti, Pai. Assim como qualquer líder na sua igreja. Pai, nós almejamos dias melhores dentro da nossa casa, nos nossos negócios, no nosso trabalho. E eu oro para que isso aconteça a partir dessa geração que se levanta neste lugar. Seus filhos estão aqui, Pai, com o coração aberto para aprenderem de Ti. São pessoas amadas, são pessoas instruídas pela Sua palavra, são pessoas que Te amam. E eu amo cada um deles, Pai, e vendo-os crescer, eu me alegro, Pai. Eu me alegro, Senhor Deus, em vê-los aos domingos, esforçando-se no físico, Pai, para saírem de suas casas e juntos adorarmos a Ti neste lugar. Pai, nós queremos ver estes bairros ao nosso redor, a cidade de São Paulo, Ibiúna, clamando, Pai, o Teu nome, Ribeirão Preto, Pai, clamando e levando a Tua palavra, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos mudar, e vai mudar com você. Eu estou buscando a minha mudança e a minha transformação, você tem que buscar a sua. Eu não vou poder mudar você. Só Deus pode mudar você. Bom dia, queridos. Pode sentar, por favor. Queria trocar uma palavra com vocês, 2 minutos só. Queria que você levantasse a mão se você gostaria de estar naquela ceia que Jesus sentou com os 12. Quem gostaria de estar? Da Bíblia, qual a ceia que você queria participar? Essa ou é alguma outra? Essa? Você lembra de alguma outra? Não, das ceias antigas, aquelas da Bíblia, que aconteceram já, do passado. Tem alguma ceia mais importante do que aquela? Será? Sabe que ceia que eu gostaria? A que Jesus ceiou com Zaqueu. Tem alguns detalhes da Bíblia que a gente deixa passar. Quando Jesus vem passando, Zaqueu não conseguia ver Jesus, não é? Ele sobe na árvore. Hoje o assunto é árvore, né?
Hoje, a igreja em Ribeirão Preto está se reunindo hoje, especialmente debaixo de uma árvore. É fato isso. A gente tem um lugar lá, como um jardim, e eles estão reunidos lá. E tem sido diferente essas reuniões, maravilhosas. Mas Zaqueu subiu na árvore, Jesus viu aquilo e falou: Zaqueu, hoje eu vou, guarda essa palavra, dormir na sua casa. Se Jesus vai dormir na sua casa, você vai servir alguma coisa para ele? Sim ou não? Que nível é o que você vai servir para ele? O que sobrou lá, aquele almoço de ontem? Não, né? Zaqueu ceiou com Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu levantou. Logo eu imagino que já era de manhã, porque Jesus foi lá para pousar, para dormir. Com todas as soluções. Eu era um homem racional, muito organizado. Eu fico imaginando ele dormindo, fazendo conta. Eu devo para fulano, eu fiz isso, eu fiz isso. Jesus já devia estar no outro quarto dormindo. Se tinha outro quarto, né? Em uma ceia, Jesus mudou um homem. Quantas ceias, quantas oportunidades nós temos tido de ceiar com outras pessoas. Quem quer comer a ceia hoje? Eu desejo que você não deseje comer a ceia. Eu desejo que você queira ceiar. Que você venha para a casa do Senhor para ceiar. Em comunhão. Você sabe qual é o único pecado que te impede de ceiar? Não discernir o corpo. Eu já vi muita gente falar: vou ceiar porque ontem eu menti, porque eu era um cobrador de impostos. Zaqueu não perdeu tempo não. Sentou e ceiou com o Senhor. Você está convidado a ceiar com o Senhor. Só que o Senhor não está aqui fisicamente mais. Então com quem Ele pediu para nós ceiarmos? Com o corpo. Com a igreja. Discernindo o que é o corpo. Agora há pouco o apóstolo falou sobre o óleo. Quem lembra o que ele falou? O que é o óleo? Talvez alguém saiba definir quimicamente o que é isso aqui, eu não sei. É um elemento. É um elemento só. Mas através da manifestação do Cristo, pela nossa vida, através da nossa vida, nós vemos milagres acontecendo, usando o símbolo do óleo. A ceia é a mesma coisa. Queridos, hoje foi falado aqui que o Pai é nosso, que o pão é nosso. Só funciona no plural. Jesus fala assim: eu estava nu e me vestiste. Tive fome e deste de comer. Qual é a necessidade do corpo hoje aqui? A ceia é para que toda vez que a fizéssemos, entendêssemos e discerníssemos o corpo. Onde Jesus está? Jesus está no céu? Tá, mas está aqui. A ceia é para olhar para o Cristo. Olha para o Cristo. Olha aí. Não tenha medo não. Para isso eu preciso me derramar, me esvaziar para poder receber. A sabedoria de Jesus é infinita, a gente já sabe. Aí ele chega na última ceia e fala: vou dar mais uma aula para vocês. É isso aqui que eu quero. O corpo. A ceia. Tem alguém aqui que não é, ele falou. Mas vocês são. Apesar dos pecados, dos erros, das besteiras que vocês vão fazer daqui para frente, eu considero vocês o corpo. Então, o Pai é nosso, o pão é nosso. É o jubileu. Amém? Baixe sua cabeça, por favor. Reflita. O quanto hoje você tem olhado para o corpo de Cristo e entendido o símbolo desses elementos e a manifestação da verdade desses elementos através do seu irmão, através da igreja. O quanto eles têm sido importantes e valiosos para você.